já dando graças por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nosso Deus Ele nos concede de adentrarmos mais uma vez no seu lar, no seu negócio, na sua vida, através desse sistema de comunicação, no qual tem expandido a palavra de Deus para os quatro cantos do mundo. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança que nessa manhã tem depositado mais uma vez em nós. Quero louvar a Deus por sua vida, você que está aí no aconchego do seu lar, que está aí no seu tablet, no seu celular, está nos acompanhando, que você também possa participar compartilhando esta live, você possa também ser um missionário expandindo o reino de Deus. Graças a Deus por tudo, por certo, nesta manhã, o Senhor Ele tem uma palavra para o seu coração. Eu quero, desde já, fazer menção da leitura da palavra, no qual se encontra escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 22 ao 32. Vamos fazer esta leitura, é um texto conhecido, e nesta manhã iremos tratar de algo comum nos nossos dias. Nesta manhã, através da palavra, vamos aprender como sair da prisão. Não é fugir da prisão, porque se você fugir, você vai ser capturado de novo, e o retorno é pior do que a fuga. Então, através da palavra, você vai aprender a sair da prisão. Está escrito, versículo 22 do capítulo 16 da minha tradução diz: a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces dos cárceres se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro, vendo aperta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou com alta voz: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Amém? Graças a Deus, no qual o texto que lemos nesta manhã, ele abrange a situação de muitas pessoas lá fora, hoje, por que não dizer em todo o mundo. Quando eu menciono aqui prisão, ou como você sair da prisão, eu não estou dizendo, ou estou apenas me referindo a uma prisão física, como lemos no texto. Independente, se você tem praticado um delito grave ou não, independente de você ser uma pessoa conhecedora da palavra, independente de você participar de uma denominação religiosa, independente do seu intelecto, da sua posição social, você muitas das vezes é um prisioneiro. Presta atenção, você também é um prisioneiro. Eu não falo de um prisioneiro entre quatro paredes, porque existe uma gama muito grande de prisão. Existe a prisão psicológica, existe a prisão física, existe a prisão corporal
que é aquela que as doenças, as enfermidades, elas te aprisionam, te impede de fazer aquilo que você gosta, te impede impede você de ir para onde você quer ir, e tantas outras coisas, e outras, por que não dizer, impede até você de estar com a sua família, que é muitos dos casos que vemos na Bíblia Sagrada, que um deles relata sobre o leproso, ou a pessoa que tinha um fluxo de sangue, que pela lei, segundo a Bíblia, eram pessoas que tinham um lugar reservado, longe da sociedade, longe dos amigos, e como se não bastasse, ainda sofriam a humilhação de passar rua acima, rua abaixo, gritando: eu sou imundo, eu sou imundo. Esses moços, eles estavam presos. Vamos entender o porquê dessa prisão, porque aqui foi uma prisão de cunho religioso. O texto que antes do que lemos, ou que ele começa a narrativa, fala que eles estavam em uma determinada cidade, e naquele lugar havia uma jovem, que segundo a Bíblia Sagrada, ela continha um espírito de adivinhação, e com isso causava ou gerava muito lucro para os seus donos, para as pessoas que aprisionavam aquela mulher. Deixa-me te dizer, essa mulher era 2 vezes aprisionada, ou ela estava presa 2 vezes. Ela estava presa por conta dos demônios, porque os demônios a possuíam e faziam com que ela revelasse, que ela adivinhasse. E ela estava prisioneira pelos homens, porque os homens não a deixavam ir. Muito pelo contrário, as usavam como fonte de lucro. Existem muitas pessoas hoje em dia aprisionadas pelos demônios, aprisionadas por castas que levam à depressão, que levam a enfermidades do corpo. Aquelas pessoas que vão ao médico, fazem uma bateria de exame, só falta avessar, e os exames não dão nada, mas essas pessoas continuam doentes, continuam enfermas, e nessa manhã o Senhor, Ele tem o poder para te libertar dessas enfermidades demoníacas. Existem aquelas pessoas que são aprisionadas por outras pessoas, através de jugo, de escravidão, através da humilhação, através de imposição de tarefas absurdas, humilhantes, detratantes, degradantes, e essas pessoas também estão aprisionadas. Foi exatamente esse quadro que os nossos irmãos, eles encontraram naquele lugar. Foi exatamente o que Paulo viu naquela mulher. Ela estava aprisionada 2 vezes, aprisionada pelos demônios e aprisionada pelos homens. O texto diz que quando eles saíram para fazer a obra de Deus, pregar a palavra, a Bíblia nos relata com um conteúdo muito profundo, que diz que aquela mulher muitas vezes estava seguindo-os e vinha atrás clamando e dizendo: olha aí, esse daí são servos do Deus Altíssimo, eles estão pregando o reino de Deus. E você deve estar imaginando: mas irmão Itamar, o que é que tem de errado? Aos nossos olhos, a nossa vista está certo, ela não estava mentindo, mas você tem que se lembrar que ela estava sendo usada pelo inimigo das nossas almas, com o intuito de trair a atenção para si. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Paulo se perturbou com aquilo. E em um determinado momento, o texto diz que quando ele se vira, ele repreende aquele espírito de engano. E quando ele repreende aquele espírito de engano, a Bíblia diz que a prisão daquela mulher acaba, porque os demônios vão embora, e os homens que a possuíram, o texto diz, viram sua fonte de lucro e embora. Então, ela foi liberta dos demônios
e foi liberta da escravidão dos homens. E agora o texto vai dizer que aqueles homens, eles foram presos. Mas qual foi a causa real mesmo de eles serem presos? Vamos entender por que esses homens foram presos. Primeiro, eles foram presos porque ouviram a voz do Espírito. E quem ouve a voz do Espírito é guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus não é o espírito de engano, não é o espírito que trabalha para destruir vidas, mas é o Espírito que dá vida, é o Espírito que testifica, é o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então eles ouviram, eles estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. O versículo de número 6, ele começa dizendo assim: passando por Frígia, província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito de Deus, ele não queria que naquele momento eles fossem para a Ásia, mas foram para aquele lugar. E quando Deus, ele nos impele ou nos direciona para um lugar, é porque algo maior ele tem preparado. E você que me ouve nesta manhã, você tem que estar atento aos pequenos sinais, as pequenas atitudes que acontecem ao nosso redor, porque muitas das vezes o Espírito de Deus está falando aos nossos corações, e precisamos estar atentos para ouvir a sua voz e entender o que Ele quer que nós façamos. A ordem do Espírito de Deus naquele dia era que eles fossem a este lugar, que eles fossem fazer a obra, que eles fossem pregar a palavra, e assim eles o fizeram. Segundo, eles estavam orando. Eles estavam orando. Versículos 13 e 16 diz, no 13: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres ali reunidas. Eles estavam em constante oração. Eu aconselho você que me ouve nesta manhã, não apenas rezar, não apenas ficar em repetidos, constantes repetições. A Bíblia chama de vãs repetições. Muitos pensam que por muito falar serão ouvidos, mas Deus, Ele ouve não só a voz que sai da sua boca, mas Ele ouve a voz do seu coração. A Bíblia diz que devemos estar em constante oração, ou orar e sem cessar. Então em todo lugar, não em um momento definido, não em um momento proposto, mas você tem que estar sempre vigiando através da oração. Todas as coisas, tudo que você for fazer, apresenta primeiro a Deus, e você vai ver as coisas acontecerem conforme a vontade e a permissão de Deus, não a sua. Porque infelizmente existe aquela passagem que fala que seja feita a sua vontade. Realmente tem que ser feito a vontade de Deus, mas nem sempre se aceita a vontade de Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e muitas das vezes não acontece, e alguém fica prisioneiro da tristeza, fica prisioneiro do desânimo. Mas deixa eu te falar uma coisa, ei, o Senhor, Ele sabe, Ele vê mais além do que você consegue ver. O Senhor, Ele sabe que muitas das vezes o que se deseja não é aquilo bom para nossas vidas. Às vezes é caminho de morte, às vezes é caminho de perdição. E a palavra diz que o Senhor não quer que você se perca.
O Senhor nosso Deus, Ele não quer que você se prejudique, que você se machuque. Deus não quer que você sofra, mas Ele quer que você tenha uma vida de vitória. E como é que se consegue vitória? Apresentando tudo ao Senhor. Comece a partir de agora, apresentando as tuas dificuldades a Deus e não àqueles que não podem resolver teu problema. Quem sabe você apresentou a um ídolo, mas a palavra diz que o ídolo ele não pode resolver seu problema. Ele tem mão, mas não afaga. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem pés, mas não anda. Ele não fala. Mas você tem o poder de dirigir o seu coração ao alto, sublime trono de Deus. Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir o seu clamor. E dos céus Ele vai responder a tua petição. Ele vai responder a sua oração. Irmão, então, mas eu não sei orar, sabe? Você sabe conversar com seu filho? Filho, você sabe conversar com seu pai? Com a sua mãe? Quando você quer alguma coisa, você não sabe como pedir? E não é diferente com Deus. Porque a oração, ela não é uma vã repetição, como muitos praticam por aí. Que se fizer aquela mesma ladainha 20, 30 vezes, Deus vai ouvir. Não. Aquilo é um modelo de como conversar com o Senhor. Você tem que primeiro agradecer, começar entrando no seu trono de glória, agradecendo a Ele por tudo, exaltando o seu nome, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, confessando os seus pecados, pedindo perdão por eles, e agora sim apresentando diante dele as suas reais necessidades. A oração do Pai Nosso é interessante, porque ela contém 6 petições. 3 delas são para o engrandecimento e a glória de Deus, e as outras 3 são para os nossos cuidados pessoais. Então nessa manhã eu quero que você abra seus olhos, a sua mente, seu coração, e atente para a forma de como conversar com Deus. Como você conversa com seu filho, como o filho conversa com seus pais, em respeito, em adoração, em gratidão, em singeleza de coração. Aí você vai ver as portas que estão fechadas se abrir diante dos seus olhos. Os apóstolos naquele dia eles foram presos porque primeiro estavam atentos à voz do Espírito. Como eu disse, não é fácil obedecer à voz de Deus. Às vezes queremos impor nossa vontade, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. A proposta de Deus é sempre a melhor para nossas vidas, e muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito. O segundo é que eles estavam orando. Eles estavam buscando. Eles estavam se comunicando com Deus, para que Ele agora pudesse mostrar a sua real vontade para a vida daqueles moços. Terceiro, eles foram presos porque tinham discernimento. Discernimento. Eles tinham conhecimento, ou faziam a distinção das coisas que eram de cima com as coisas que eram de baixo. É o que falta, infelizmente, nos nossos dias, porque tem muita coisa que acontece porque falta discernimento ao povo, e por que não dizer ao povo de Deus também. Espíritos zombadores, enganadores, fraudulentos, soberbos dentro das casas de Deus, dentro de casa, espíritos de engano. Infelizmente muitos, pela falta de estar atento à voz de Deus e estar em oração constante,
tem sido enganado. Por que não dizer que muitos se passam como homens e mulheres de Deus, mas é apenas uma fachada? Não estão preocupados em ajudar, não está preocupado em resgatar as almas do inferno. Sim, porque se você morre e não aceita Cristo, a Bíblia diz que automaticamente você está condenado. Essa prisão, existe uma chave diferente e especial para abrir, que daqui a pouco você vai saber. Mas existe muitos sendo enganados e enganando a muitos, sobre falsas profecias, falsas revelações, que eu não chamo nem de revelação, eu chamo de revelamento, falando coisas que Deus não mandou, pregando coisas que Deus não disse. Infelizmente muitos têm sido enganados. No caso aqui, a moça, aos olhos da multidão que acompanhava os senhores daquela moça, que eles retinham grande lucro por conta das adivinhações, ela era uma mulher diferente, mas ela estava escrava, ela estava presa. Ela estava sendo usada para enganar. E hoje não é diferente nos dias atuais. Muitas pessoas estão sendo usadas para enganar e distorcer o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. O Evangelho jamais prega a riqueza. Jesus jamais pregou dinheiro. Jesus pregou cruz. Em uma das suas falas, Jesus diz: você quer me seguir? Você quer vir após mim? Porque Evangelho é isso, é renúncia. Você tem que se despir do seu acho, das suas posições sociais, daquilo tudo que você mais ama, que são pesos que te levam para baixo. Jesus não quer que você desça, Jesus quer que você suba, que você cresça. E Jesus, ele diz: você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome as suas lutas. Eu venci, você vai vencer também. Agora você precisa rejeitar tudo que não está dentro da vontade de Deus, para você ser verdadeiramente livre. Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é a verdade que liberta, que salva, que tira o homem da prisão, através de Jesus. Não é através de adivinhação, não é através de revelamento. Você não precisa, meu querido, de movimento, você precisa de um avivamento. E quem dá o avivamento é o Espírito de Deus através de Jesus. É Ele que tem o poder para lhe dar discernimento, para você saber o que é certo e para você saber o que é errado. Quando você põe isso diante da sua vida, as portas que estavam fechadas, elas começam a se abrir. Discernimento. Conta-se que na Índia antiga, quando o homem poderoso ele queria destruir seus inimigos, ou os seus aliados que fizeram alguma coisa errada, ele dava de presente um elefante branco. Um elefante branco. Qual a finalidade? Primeiro,
Você deve saber que na Índia o elefante é um animal sagrado. E o elefante branco, ele requer cuidados especiais. Diferente. E o que acontecia? Ia-se embora toda a riqueza, todas as posses daquele homem que era presenteado com este elefante. Para cuidar do elefante branco requeria tempo. Tempo que muitas vezes é escasso. Então aí já não ia ter tempo mais para a família. E por consequência, além de perder o dinheiro, as suas posses, aquele homem que estava em poder do elefante também perdia a sua família. E por fim ele ficava completamente só e sem nada, preso às suas tristezas. Não é diferente em outros dias, tem muita gente recebendo um elefante branco de presente. Está perdendo suas posses, está perdendo a sua família, porque não tem tempo de cuidar dela. E causa aquela prisão emocional. Muitos não aguentam, tiram a própria vida. Muitos não aguentam e deixam tudo para trás, vão embora. Porque estão aprisionados, estão presos. Mas nesta manhã, o Senhor, Ele diz para você que Ele tem a chave da prisão, que neste momento está te mantendo cativo, que você não tem forças para andar, para lutar. Nessa manhã o Espírito de Deus, Ele te visita e te diz nesta manhã que há jeito para a sua vida, há uma solução, há uma saída. Você que julga que acabou. Primeiro você começa ouvindo a voz do Espírito. Segundo, você começa a colocar o seu coração em oração. Começa a buscar a Deus. Começa pedindo a Deus o discernimento para você saber como fazer, para não ser enganado com falsas doutrinas, doutrinas de homens, doutrinas demoníacas, doutrinas carnais. Como é que pode uma pessoa que se diz cristã, que diz conhecer a Deus, faz suas petições e procura um espírito de morto, um adivinhante, para saber alguma coisa? Procure a partir de hoje a Deus. Procure a partir de hoje o Senhor, que Ele tem a revelação verdadeira para a sua vida. Quem procura a Deus nunca sai confundido, mas sai de posse de vitória, sai com conhecimento da graça, sai sabendo qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Eles foram presos injustamente, acusados de perturbar a cidade, acusado de causar alvoroço, porque o texto diz que os moços perderam o seu dinheiro. A moça foi liberta dos demônios e dos homens. A moça agora não ia mais adivinhar. A moça agora já não ia mais dar lucro aos homens. Ela não estava mais escrava, ela estava livre. Ela foi embora. E aqueles moços, a Bíblia diz, ficaram revoltados. Procuraram os maiorais da cidade e disseram: olha, esses homens aí, sendo judeus, eles vieram perturbar na nossa cidade. O texto diz que eles causaram um movimento contra os homens de Deus, contra Paulo e Silas. Eles foram espancados, tiveram suas vestes rasgadas e foram presos. Mas mesmo assim na prisão, mesmo assim injustiçados, mas eles não voltaram atrás.
Eles não deixaram o que estava acontecendo ao redor prejudicar a sua fé, prejudicar a certeza que há um Deus no céu que tem poder para libertar. E o texto diz que mesmo amarrados, espancados, eles não saíram do lugar, não cederam à prisão injusta, e muitas das vezes injustiçados. Somos aprisionados pelo medo. Vem logo o espírito de covardia, porque quando nós somos injustiçados, a primeira coisa em muitos é se retrair, vai se deprimir, vai se envergonhar, não vai querer mais fazer nada, vai dar as costas, largar tudo, vai embora. Mas deixa eu te dizer essa manhã algo interessante. Independente do que estão fazendo com você, não volte atrás. Não queira voltar à prisão que você estava. O Deus que você serve não é Deus de prisão, mas é Deus de libertação. Eles mesmo na prisão, com os tornozelos amarrados no tronco, espancados, quem sabe machucados, mas eles não deixaram para trás a arca que eles carregavam nas costas, a presença de Deus. Em nenhum aspecto da sua vida, escute, você que me ouve nessa manhã, sobre nenhum aspecto da sua vida, pode ser, irmão Itamar, o senhor não sabe o que é que eu estou passando, e nem eu quero saber. Eu sei que há um Deus, eu sei que há um Deus que tem poder para libertar. Eu sei que tem um Deus que tem poder nessa manhã de virar a tua vida pelo avesso e tirar você de baixo e colocar você em um lugar melhor. Eu tenho certeza disso. Mas você tem certeza disso? Você que diz, irmão, eu tenho Jesus no meu coração. Você tem mesmo Jesus no seu coração? E o que é que você faz quando vem as lutas? Quando vem a perseguição? Quando vem a calúnia? Pessoas enviadas pelo inimigo das nossas almas para te afrontar, para desequilibrar, desestabilizar a tua vida emocional. O que é que você faz? Você parte para cima ou você corre? Você se enclausura? Você se fecha? Deus não chama covardes. A Bíblia diz: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nela. Deus não tem prazer em gente frouxo. Deus não tem prazer em gente covarde. Sabe o que Ele quer que você faça? Você levante a sua cabeça. Você não é mais escravo, você é filho, você é filha. As coisas velhas, passaram. Tudo se fez novo. Você hoje anda em novidade de vida. Antes o inimigo das nossas almas te chamava de cavalo. Hoje o Senhor te chama de meu filho, de minha filha. Estavam presos injustamente por causa da libertação de alguém. E às vezes por menos que isso somos perseguidos. Menos que isso somos injustiçados. Mas nós temos um Deus grande que está vendo todas as coisas. Dele é a justiça. É Ele que faz justiça no tempo certo. É Ele que coloca as coisas no lugar certo, no devido tempo. Foi perseguido? Foi caluniado? Não se preocupa não, há um Deus vendo tudo isso e anotando.
Não desça à prisão de novo. Não se feche. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Levante a cabeça. Não bata em retirada, parta para cima. E você verá a grande vitória que Deus vai te dar nesta manhã. Tudo isso aconteceu. Eles foram presos por causa de conhecer a Deus tão intimamente que o Espírito Santo guiava eles. Eles estavam orando, tinha discernimento, ele sabia quem era quem, e foi injustiçado. 4 coisas levaram esses 2 homens à prisão, mas eles não ficaram se lamentando, eles não ficaram chorando, não ficaram dando uma de bichinho. Bichinho, de onde eu venho, é filho de rato. Você não é bichinho, você é filho, você é filha. O texto agora que lemos, ele nos mostra a chave que abre todas as prisões. O texto diz exatamente o seguinte: perto da meia-noite, na divisa certinha do dia, passa um dia ruim, chega um dia bom. Passa um dia de prisão, chega um dia de libertação. Passa um dia de tristeza, chega um dia de alegria na sua vida. Perto, não era meia-noite, era perto da meia-noite. O texto diz que... O que é que o texto diz? Eles, primeiro, oravam. É a chave. Oravam a Deus. Quem sabe a coisa mais absurda que você vai ouvir hoje, quem sabe nessa oração eles agradeciam a Deus pela oportunidade de estarem ali presos, mas tendo a certeza que aquela mulher, aquela jovem, ela foi liberta da prisão, dos demônios, dos homens. Aprenda a agradecer a Deus não só no tempo bom, mas também no tempo ruim, que essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz: olha, dá graça por tudo, porque essa é a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Está ruim, graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. Não deu certo, graças a Deus, porque quem sabe se tivesse dado certo, você tinha se machucado. Aconteceu uma tragédia, graças a Deus, porque Deus poupou de um dano maior. Como eu digo, nós somos limitados a entender essas coisas. Mas eles oravam. Oração fala de conversa com Deus, não é uma vã repetição, como eu expliquei agora há pouco. Eles estavam ali agradecendo, conversando com o Senhor. Comece a agradecer. Comece a ser grato a Deus. Na pior das hipóteses, comece a orar, dando graças a Deus por tudo, pelos erros, pelos acertos, pelas perdas e pelos ganhos. E Ele vai te ouvir. Segundo, eles não só oravam, mas a segunda chave, 25 diz: perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Cantar na hora da dor é exatamente isso que Deus quer que você faça. Entoar louvores ao seu nome. É difícil. Eu não estou dizendo a você que é fácil, mas você consegue. Eles estavam presos, amarrados, espancados, mas eles estavam na presença de Deus, porque eles estavam orando e eles estavam louvando. Aí você sabe o que aconteceu? O texto prossegue dizendo:
E os outros presos escutavam. Estavam atentos. Não vá pensando que aqueles 2 homens foram para aquele cárcere à toa. Tudo isso era um propósito de Deus na vida deles, que eles passassem por essa luta, por esse sofrimento, por esse espancamento, por essa prisão, por essa humilhação, para que o nome do Senhor ele fosse glorificado naquele lugar. Porque o propósito de Deus não era apenas libertar uma pessoa. Deus não quer libertar apenas uma pessoa. Deus quer libertar todos quanto puder e quiserem ser libertos. Ele quer usar você na sua diversidade. Comece a pegar a sua diversidade e tirar proveito dela, que é um exemplo. Enquanto muitas pessoas olhavam para uma chaleira fervendo, água fervendo na chaleira, aquela fumacinha. Enquanto muitas pessoas olhavam para ela e viam uma xícara de chá, uma xícara de café, alguém foi mais além. Ele enxergou naquela fumaça não apenas uma xícara de chá, nem uma xícara de café. Ele enxergou força para mover indústrias, para mover locomotivas, para mover máquinas, navios, trem, o vapor. Então você olhe para as coisas sem valor. É assim que Deus olha para nós. Porque as pessoas não dão nada por mim e por você. Hoje a humanidade olha para mim e para você pela aparência, pelo que a gente tem, não pelo que realmente a gente possa ser. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o interior. A fachada, a carcaça não vale nada para Deus. O que vale é o que está dentro, é a essência. O que está dentro do vaso é o que vale para Deus, porque é justamente essa essência que Deus vai usar. Deus não vai usar a cambuca, Deus vai usar o interior da cambuca, a essência. Então comece agora a enxergar as dificuldades com outros olhos. Na adversidade, tire forças para vencer as lutas do dia a dia. Eles estavam presos, mas estavam orando. Estava preso, mas estavam louvando. E o que acontece? Acontece que os outros ouviam. Os outros, quem sabe, se indagavam: como é que pode? Eles estão pior do que a gente, estão amarrados, foram chicoteados, espancados. E nós presos. E eles estão louvando. E eles estão cantando. É justamente isso que as pessoas que não conhecem a Cristo, conhecem os problemas, só problemas, não conhecem a solução que é Cristo. Não entende. Não entende como é que alguém está passando luta, mas está alegre, está feliz, está cantando. Aí vem a consequência. Eles estavam presos fisicamente, mas não estavam presos espiritualmente. Podem amarrar, amordaçar, te espancar, te maltratar, te mutilar, mas o teu espírito ele está livre para adorar a Deus. O teu espírito tem liberdade para adentrar no trono da graça. Eles estavam amarrados, fisicamente presos, mas o espírito estava trabalhando. O espírito estava livre para ir e voltar. Aí sabe a consequência? A Bíblia disse que
De repente, do nada. É assim que Deus faz, do nada. Quando não se espera, quando pensa que não vai mais acabar, e acontece um terremoto. Perto da meia-noite, eles louvavam e oravam. Depois da meia-noite veio a resposta de Deus. O texto diz que veio um terremoto. Vamos lá, texto. Terremoto tão grande que os alicerces, ou seja, a base da prisão, estremeceu, saiu do lugar. Deus deu uma chacoalhada naquele lugar. Ele vai dar uma chacoalhada na tua vida a partir de hoje. Ele chocalhou. A Bíblia diz que os alicerces tremeram. E o melhor, abriram-se todas. Não foi apenas uma ou duas. A Bíblia diz: abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Estava todo mundo preso numa cela, todo mundo amarrado, mas a Bíblia diz que em resposta à oração e à adoração, Deus chocalhou o lugar, abalou o alicerce, balançou as paredes, abriu todas as portas e soltou todas as correntes. Houve naquele dia uma grande libertação. Houve naquele dia a soltura de todos os presos que estavam naquele lugar. O texto diz que o abalo foi tão grande que o carcereiro, quando acordou, pensou que todo mundo tinha ido embora. Para você ver, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Não precisa fugir. Você tem que sair pelas portas da prisão que te prende. Porque depois que você sai pelas portas, nunca mais ninguém vai ter poder para botar as mãos em você e trazer de volta. Sabe por quê? Porque se verdadeiramente você for livre, você estará liberto de tudo. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente. Porque infelizmente vivemos momentos em que as pessoas só procuram a Deus no momento de dificuldade. Aí Deus olha, Deus concede o milagre e a pessoa é liberta. Mas a pessoa esquece do libertador. Não quer mais acordo com ele, não quer mais buscar a sua presença. Aí Deus proporciona outra situação em que ele é enganado outra vez. E é trazido mais uma vez para o cárcere. É trazido mais uma vez para a prisão. E agora pela segunda vez fica mais difícil de sair. Você que um dia aceitou a Cristo e saiu, você sabe o que eu estou te dizendo. Você sabe como é difícil retornar. Porque a prisão, ela te acorrenta. A prisão dos vícios, ela te prende pelos pés. Ela espanca a tua moral diante das pessoas, diante da tua família. Os vícios, eles te sufocam. Mas nessa manhã eu vim a este lugar para dizer para você que existe libertação para a sua vida. Eu vim aqui nessa manhã neste lugar para dizer que Jesus é a chave que abre todas as prisões. E você tomando posse dessa chave, você vai ser liberto para a glória de Deus.
Não sou eu que te liberta, que vai te libertar, não. É o Senhor através do Espírito Santo. Qualquer coisa que acontece, eu tive ontem em uma congregação falando de Jesus, e eu disse que lá, qualquer coisa que acontecesse, é o Espírito de Deus que faz. A Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado, convence da justiça e convence do juízo. É Ele que faz. Sem Ele não acontece nada, nem milagre. Pode acontecer, como a gente vê por aí, enganação. Acontece muita enganação, adivinhação, até magia. Mas o verdadeiro Espírito, ele não deixa engano. Ele não deixa dúvida. Quando verdadeiramente o Filho do homem, que é Jesus, liberta, a pessoa fica livre para sempre. Só volta para a prisão se quiser. Então nessa manhã, já agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus pelos momentos que estamos vivendo neste lugar, pela palavra que o Senhor Ele coloca em meu coração nesta manhã para transmitir para você, para a sua vida, para a sua família. Uma palavra aceitável de salvação e de libertação. Que o maior prazer de quem ministra a palavra é quando vidas são, que nem aconteceu naquele dia, naquele cárcere, quando as vidas são libertas, quando Deus balança a estrutura, solta as correntes, abre as portas, liberta, e a pessoa agora começa a andar em novidade de vida. Não existe alegria maior para quem prega a palavra do que isso. Não por mérito, porque não somos nós que libertamos, que salvamos. Não é os cantores que através do louvor liberta, não. Quem liberta é o Espírito de Deus, através da oportunidade que você dá para Ele entrar na sua vida, no seu coração. Tem pessoas que fecham o coração, porque está tão aprisionado aos pecados, aos delitos, que salvação é loucura. Se fala em salvação e ele diz, e pode. Quem come arroz e feijão e farinha ser salvo, pode. Pode sim, tanto pode como existe. Se não fosse para haver salvação, se não fosse para termos algo melhor na vida futura, não precisava Jesus vir ao mundo. Não precisava Jesus ser crucificado. Não precisava Jesus morrer, sabe por quê? Porque ele estaria fazendo o papel de tolo. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou para nos dar o prazer, o privilégio de termos vida nova ao seu lado. Não é essa vida de sofrimento e de prisão. Muitas pessoas pensam que as coisas de baixo são melhores. Não, existem coisas melhores, maiores. Existem coisas melhores. Existe uma proposta melhor para a sua vida, que é Jesus. A Bíblia diz, provai e vede como o Senhor é bom. E nessa manhã, eu quero te convidar para sair dessa prisão, para sair desse cárcere. Se você der o lugar nesta manhã, esses grilhões do vício que te prendem vai ser quebrados em nome de Jesus. Essa enfermidade que tem aprisionado a sua vida e a sua família. Eu não, mas Jesus tem um poder para curar. Ele tem um poder para te libertar de tudo. Aí dentre essas coisas, eu quero saber onde tem alguém que ouviu, está atento a este trabalho, tantos louvores, como essa mensagem que é aceitar Jesus. Não é mudar de igreja, não. A igreja não vai resolver o teu problema. Quem resolve o teu problema é Jesus. É Jesus que liberta a tua vida, é Jesus que abre a porta das prisões,
É Jesus que abala o alicerce do cárcere, que solta os grilhões que te prendem. É Jesus que liberta. Então, onde tem uma vida que quer aceitar Jesus, você que um dia foi livre e infelizmente voltou para a prisão, Jesus te libertou, você estava no caminho certo, mas quem sabe você foi enganado, quem sabe você foi iludido, quem sabe você foi tapeado, e você voltou para a prisão, você deu as costas para Jesus, voltou a fazer as velhas práticas. Ei, seu lugar está lá te esperando. Você que quer reconciliar, quer voltar, coloca aí no chat, eu aceito.